somente quando esse que resiste for tirado do meio é que o anticristo se pode revelar. Isto significa que o arrebatamento da Igreja acontece antes do dia de Cristo ou da grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, e verso 7. E cremos que esse significa o Espírito Santo com a Igreja, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, e verso 8. Onde o Espírito Santo deixar de pregar através da Igreja, realmente o Espírito Santo não sai do mundo, porque ele enche o mundo. Mas quando a Igreja for arrebatada, o Espírito de Deus não tem mais a voz ativa na Igreja, porque ela foi arrebatada. Então virá o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, e começa a grande tribulação. A mensagem que vai ser ministrada fala-nos da apostasia, ou seja, o desvio da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia nos ensina. Tenha atenção à mensagem. A apostasia tem que vir antes do arrebatamento e antes do dia do Senhor. A volta de Cristo e a manifestação da falsa igreja. De que lado você vai estar? Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia só se conhece no seio da Igreja. Ela é um dos principais sinais dos últimos dias que precede a vinda de Jesus para o arrebatamento da Igreja e depois a manifestação do Anticristo com o dia de Cristo ou da grande tribulação. A apostasia é conhecida pela revelação do ecumenismo, a mistura religiosa de igrejas apóstatas que estão formando a chamada Igreja Universal do falso profeta em Apocalipse 13, 11 a 18. Junto a esse ecumenismo, juntaram-se também as outras religiões do mundo para formarem essa Igreja Universal do falso profeta. Neste tempo presente do século XXI, cada cristão deve voltar a ler as cartas que João escreveu às 7 igrejas do Apocalipse e ver se estamos inseridos em alguma delas. Aqui deixamos o nosso conselho bíblico. Nestes tempos de apostasia e do fim da era da graça de Deus, veja se pertence a alguma igreja semelhante à Igreja de Filadélfia. Nestes tempos do fim, da hora da graça e da manifestação da apostasia, lembre-se da mensagem que Jesus mandou que João escrevesse à Igreja de Filadélfia. Assim diz Apocalipse 3 e verso 10: Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
O Senhor prometeu guardar os crentes semelhantes à Igreja de Filadélfia nos últimos dias, neste tempo de desvio da fé cristã e da mistura do ecumenismo e de outras religiões para formarem a religião mundial do Apocalipse 13, é motivo de estarmos atentos à voz profética dos últimos dias. Nós aqui dizemos: ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja antes da tribulação. O Senhor diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque Deus lhe agradou dar o reino. E assim, esta é uma igreja com pouca força, quer dizer que são poucos aqueles que realmente seguem a boa e a sã doutrina e estão atentos às coisas do fim que precedem o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor e a manifestação do Anticristo. Glória a Deus, aleluia! Mais uma vez estamos na presença do Senhor para louvar o seu nome, para lhe dar a glória, para o exaltar como Ele é digno de ser exaltado. Glória ao nome do Senhor. Glorificamos o Senhor porque Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso libertador, é o nosso Salvador, é aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. E com gratidão nos nossos corações nós queremos glorificar e bendizer o seu nome. E queremos dizer: irmão e querida irmã, querido amigo que nos ouve, busca o Senhor, porque tudo nos mostra que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E está às portas, não sabemos quando, mas sabemos que um dia Ele vai vir. Glória ao nome do Senhor. E se Ele não vier, temos que nós ter com Ele. Glória a Deus. Aleluia. É bom confiar no Senhor. É bom crer que o Senhor, aleluia, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, dar glórias ao Teu bendito nome, agradecer-te, Senhor, a nossa salvação, as bênçãos tão preciosas que temos recebido das Tuas santíssimas e poderosas mãos. Senhor, a cada dia, Senhor, nós nos queremos chegar mais e mais pertinho de Ti, meu Senhor, porque sabemos que Tu estás para vir buscar a Tua igreja e nós, ó Senhor, queremos subir contigo. Glória ao Teu nome. Abençoa o Teu servo, ajuda-o na exposição da Tua palavra, abençoa aqueles que vão ouvir, Senhor, abençoa, Senhor Deus, aleluia, aqueles que porventura, Senhor, veem este programa, ouvem a Tua palavra e não têm, Senhor, a certeza da sua salvação. Hoje é tempo, Senhor, hoje é dia de fazer paz contigo, é dia de pedir perdão ao Senhor, porque grande é o Senhor, benigno, aleluia, é o Senhor para com todos aqueles que o invocam e o buscam com sinceridade. Glória ao nome do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, guarda-nos, porque nós queremos, ó Senhor, aleluia, ó Senhor, estar mais perto de Ti cada dia, cada momento da nossa vida. Glória ao Teu nome. Tu és tudo para nós, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Abençoa, pois, o Teu filhinho e ajuda o meu Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos até junto de vós, em nome de Jesus, nome que é nome sobre todo nome. Aquele Jesus que veio a este mundo pagar o preço da nossa redenção com a sua vida no Calvário, verteu o seu sangue, o tal Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo, veio no seu tempo dar a sua vida pelos pecadores para os redimir. Nós queremos neste sagrado livro que nos fala essas coisas, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há outra vida para viver.
E essa não é de 70 ou 80 anos. Essa é uma vida eterna, não tem fim. E será passada num bom ou num mau lugar e depende da nossa escolha e da nossa decisão que determina o nosso destino. Assim, proclamamos, segundo a capacidade que Deus nos tem concedido, a sua graça, proclamamos esta mensagem, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando digo salvação, é livrar da condenação aqueles que estão condenados à morte eterna, separados de Deus e têm ao seu alcance a reconciliação com Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando à hora de partir a encontrar o Senhor nos ares, a qual pode ser na minha geração, e precisamos de estar preparados. E este estudo que vai ser ministrado é de capital importância. Portanto, hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ministrar as notícias do céu, que são sempre as melhores notícias. Queremos que o Senhor está para se manifestar, para levar a sua igreja para o céu. O anticristo vai se manifestar, mas eu creio que ele não se vai manifestar à terra sem que antes Jesus venha tirar da terra a sua igreja. Vivemos num mundo difícil, um mundo moralmente corrompido, violentamente horrível e podre, e cada um de nós tem que compreender que são sinais dos tempos. Um dos maiores sinais que nos mostram que Jesus está prestes para arrebatar a sua igreja é Israel, que voltou à sua terra em 1948. Outro grande sinal é que Jerusalém voltou às mãos dos judeus em 1967 e cumpriu-se a profecia que Jesus disse em Lucas 21 e verso 24, que os gentios pisariam ou governariam aquela cidade e voltaria depois para a mão dos judeus e terminaria o tempo dos gentios. Outro grande sinal do tempo em que estamos vivendo é a apostasia no meio da igreja. Como já temos mostrado em algumas fotografias, a apostasia são pregadores do Evangelho que se têm corrompido, que não pregam mais a boa e a sã doutrina, e assim as suas ovelhas seguem aquilo que eles pregam. Não mais, muitos deles não mais creem que Jesus nasceu de uma virgem que morreu e ressuscitou. E eles se juntam a outros ministros de igrejas apóstatas, e esses todos chamam-se de ecumenismo. E haverá ali até muita pessoa sincera, mas sinceramente errada. E esses se juntam com as outras religiões. E este é outro sinal evidente de que Nosso Senhor está voltando. É que as religiões estão juntas para formarem a Igreja Mundial do Apocalipse 13, juntamente com o governo mundial, para governar este mundo por 7 anos após o arrebatamento da Igreja. Sabendo nós tudo isso, Deus nos dá esta responsabilidade de anunciar aos outros aquilo que a gente sabe e escrito neste Sagrado Livro, e particularmente para esta geração. Assim, atente com alguma urgência em toda a mensagem que se vai seguir, porque creio que será de esclarecimento para muitos cristãos que têm enormes pontos de interrogação sobre o tema que vai ser ministrado. Muito se fala sobre o tema que vai ser ministrado. A leitura a leitura bíblica encontra-se em 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao verso 12, e todos nós vamos ler a mensagem. Assim diz a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao verso 12.
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça, o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados, para podermos ministrar ao pormenor tudo o que foi lido, levaríamos diversas horas. Não é esse o nosso propósito, mas trazer o suficiente ao vosso conhecimento sobre aquilo que vamos falar e deixar compreendido o assunto que nos propusemos trazer. O tema desta mensagem é o seguinte: a resistência à manifestação do Anticristo. A resistência à manifestação do Anticristo. Há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E é mais sobre isso que queremos falar, e essa parte será ministrada no fim do estudo. E um subtítulo da mensagem será a perturbação da Igreja de Tessalónica. E ainda hoje existe, no meio da Igreja e por todo o mundo, muitas dificuldades sobre este assunto e muita perturbação, por falta do real conhecimento do assunto. Queremos que o que vamos dizer é a verdade, o contrário não falaríamos. Eu, minha esposa, e milhões à face da terra creem assim, estamos no mesmo barco e queremos chegar a Porto Seguro, de maneira que o que temos, isso vos damos. E louvamos a Deus pelo bocado que o Senhor nos distribuiu para repartir com o nosso próximo. Esta mensagem consta de vários aspectos e um pouco em forma expositiva, conforme eu puder, e ela é uma contribuição deste importante tema. Portanto, vejamos alguns pontos para meditação.
Em primeiro, a introdução, como é nosso costume. Segundo, Jesus manifesta-se à Terra por 3 vezes. Terceiro, a nossa reunião com Ele e a razão da segunda epístola de Paulo à Igreja de Tessalónica. Em quarto, o dia do Senhor, exagerado em poucas palavras, mas que pode confundir muitas pessoas com outras coisas. E em quinto lugar, a resistência à manifestação do Anticristo. Assim, ao introduzir a mensagem, eu devo dizer que parece não haver nas Escrituras uma passagem bíblica com tanta dificuldade de interpretação e tanta dificuldade de entendimento como esta de que Paulo escreveu à Igreja. São muitos os que dão as suas opiniões e por essa causa colocam também o arrebatamento da Igreja para o fim da grande tribulação. Nós não queremos nisso. Um determinado teólogo classificou esta mensagem bíblica como a mais difícil de se interpretar na Bíblia. Contudo, nós aqui queremos que a explicação que vai ser dita é correta e compreensiva no pouco que vamos falar. E espero que a graça de Deus seja com o seu servo para poder ministrá-la e explicá-la sem que haja dúvida. O que queremos, estamos falando. Creio que é correto. Tenha sempre em consideração o seguinte: toda a história de confusão desta passagem bíblica parece ser a expressão sobre o dia de Cristo ou o dia do Senhor. E isto relacionado com a manifestação do Anticristo e do arrebatamento da Igreja, ou seja, a nossa reunião com Ele. Porque muitos pensam que essa reunião com Ele e vinda de Cristo e o dia de Cristo se dá no fim da tribulação. Nós não queremos assim. Pergunto, sabemos nós o que significa o dia de Cristo? Tentemos colocar por ordem escatológica os acontecimentos aqui narrados por Paulo e então creio que toda a dificuldade desaparece. Por favor, preste a sua melhor atenção e se não compreender tudo de uma vez, sempre poderá voltar a ouvir a mensagem para que a possa entender. E também este assunto, neste estudo, não engloba todos os versos e tudo o que os versos dizem, mas o suficiente. E também vamos abreviar por causa do tempo. A parte principal da mensagem é a resistência à manifestação do Anticristo. Isto é o mais importante da mensagem. A resistência à manifestação do Anticristo. O Anticristo não pode ser manifestado ou revelado enquanto houver esta resistência. O que significa essa resistência? Portanto, a resistência à manifestação do Anticristo é a qual já resiste há cerca de 2000 anos a esta data, mas, além disto, outros pontos serão também estudados para complemento do assunto. Esta resistência à manifestação do Anticristo, embora o mistério já aconteça desde o princípio, o mistério da iniquidade, a manifestação do Anticristo não se deu ainda por causa dessa resistência. Por causa daquele que resiste. Que resistência é essa que não deixa que o Anticristo apareça há cerca de 2000 anos? Que Deus nos dê a graça de compreender este assunto tão importante para a Igreja de Cristo. Em segundo lugar,
Jesus se manifesta à Terra por 3 vezes, porque este também é um assunto que deve ser explicado pelo facto de que temos que compreender que este assunto em questão não é sobre a vinda de Jesus para a Terra, mas sim para a nossa reunião com Ele nos ares. E essa é a segunda manifestação. Como se entende pelo verso 1 deste capítulo, Paulo começa por divulgar a esta igreja 2 coisas. A primeira sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a segunda, a nossa reunião com Ele. Mas que vinda é essa? E, naturalmente, já na primeira carta de Paulo, ele falava isso no capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Não vos lembrais que vos falava isto quando ainda estava convosco? Ele trazia à memória, nesta segunda carta, aquilo que lhes tinha ensinado na primeira. Estudemos primeiro sobre a vinda de Jesus, ou seja, a sua volta para o arrebatamento da igreja. Porque este é o assunto em questão e não a vinda de Jesus para exercer o seu juízo sobre o mundo e dar início ao milénio, porque essa é a terceira vez. A vinda de Jesus, ou seja, a sua manifestação à Terra, acontece por 3 vezes. Como diz, a primeira deu-se em Belém, Efrata, como o nascimento de Cristo através de uma virgem israelita e gerado em Isaías 7,14, Mateus 1,23 e Mateus 2, 5 e 6, e diz em João 1, verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Portanto, essa é a primeira vez que Deus se revela em carne e nasceu de uma virgem para poder morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, e ressuscitou ao 3º dia pelo poder de Deus Pai, e nos justificou e nos salvou, redimiu e nos comprou e resgatou com o seu próprio sangue no Calvário. Essa é a primeira vez que veio com essa intenção. Jesus Cristo veio ao mundo com essa missão. Era para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista em João 1, verso 29. Veio dar a sua vida para nos livrar da condenação eterna, como dizem João 3, 16 e 17. Ele veio morrer pela humanidade para a salvar. Em Gênesis 13 e verso 8 diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. E isso compreende que é o plano de Deus antes que houvessem homens sobre a terra. Portanto, isto é o plano de Deus para o qual devemos atentar e receber aquilo que Jesus fez na primeira aparição na terra, dar a sua vida em nosso resgate. Em Gênesis 3 e verso 15 temos a primeira referência bíblica desse sacrifício de Cristo para ferir a cabeça da serpente no Calvário. Em Isaías 53, 1 a 5, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este Jesus Cristo é Deus revelado em carne, como foi dito, que nos veio resgatar com o seu próprio sangue, como diz em Atos 20, verso 28, e 1 João 5, e verso 20. E em 1 João 1 e verso 7 diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Portanto, todo o pecado é purificado pelo sangue de Cristo, se tão somente reconhecermos que somos pecadores destituídos e que precisamos da misericórdia de Deus e aceitarmos esse sacrifício vicário feito pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. Em suma, Jesus disse que importava cumprir nele o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e verso 44. A segunda vez que Jesus se manifesta à terra, ou manifestará, melhor dito, será para o arrebatamento da igreja. Esta é a nossa reunião com ele, conforme o apóstolo fala neste
trecho sagrado. A vinda de Jesus e nossa reunião com Ele. Nesta segunda vez, Jesus vem às nuvens para se encontrar com a igreja militante dos últimos dias, transformada em corpos espirituais, e também com os ressuscitados de todo o tempo do cristianismo, desde o Pentecostes até à data do arrebatamento. João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 42 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 18. Nestas Escrituras temos a promessa de Cristo de ir preparar um lugar na casa do Pai e que havia de voltar para levar os crentes para esse bom lugar. Essa promessa está explicada por Paulo, como acontecerá esse evento do arrebatamento da igreja, que será ao toque da última trombeta. E é a última trombeta de Deus e não dos anjos. Fique com isto na sua mente. Não é trombeta dos anjos, a sétima trombeta, é a trombeta de Deus. É nessa altura que Ele vem buscar a sua igreja. E que os mortos nesse evento ressuscitarão primeiro e os cristãos vivos serão transformados em corpos de carne, em corpos espirituais, e que esta gloriosa operação de Deus se dará tão rápido como num abrir e fechar de olhos. O que é carne vai ser transformado em corpo espiritual ou celestial. De maneira que se há corpo terrestre, também há corpo celeste. Corpo de carne, corpo espiritual, etc. E eu creio, como muitos milhões à face da terra, que logo após este evento do arrebatamento da igreja, entra na história profética de Israel a semana número 70 do seu calendário profético de Daniel 9, 24 a 27. Esta é a semana de anos da grande tribulação sobre todo o mundo, exarada em várias partes da Bíblia, particularmente que esse tempo será de enorme sofrimento, um sofrimento sem par na história, como afirmou Jesus em Mateus 24, 21 e 22, que haverá tão grande aflição ou tribulação como nunca houve. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que se aquele dia não fosse abreviado, portanto Deus vai abreviar para evitar que os homens destruam o planeta inteiramente e não hajam mais homens sobre a terra. O Senhor virá para fazer juízo na terra, entre as nações que ficarem, e julgar Israel e dar início ao milénio. Naturalmente, antes se dá o Armagedão. De maneira que Jesus manifesta-se à terra por estas 3 vezes. A primeira veio para morrer e ressuscitar, a segunda veio para levar a sua igreja para o céu, e vamos dizer mais umas escrituras para voltar à terceira. Portanto, antes que o homem se extermine completamente sobre a terra, vão ficar poucos homens, conforme temos ministrado muito sobre este assunto, e o Senhor virá em socorro de Israel e julgar o mundo. Portanto, segundo as Santas Escrituras, cremos que a igreja será tirada da terra antes desse dia de Cristo, desse dia do Senhor, dessa grande tribulação. Vamos dizer outra vez, queremos que o Senhor tirará da terra a nossa reunião com Ele, nos ares, na vinda do Senhor, vai se dar antes do dia do Senhor, antes da manifestação do Anticristo. Mas que há um sinal grande, que é a apostasia, que no fim dos dias tem que existir. E a Igreja de Cristo, os servos de Deus, sabem que por essa causa estamos vivendo os últimos dias. Portanto, vamos então dar 3 escrituras para atestar que a Igreja do Senhor não passa por essas tragédias apocalípticas.
Deus nos livrará da grande tribulação. Apocalipse 3, verso 10 e verso 11. 1 Tessalonicenses 1 e verso 10. E 1 Tessalonicenses 5 e verso 9. Em relação com o dia de Cristo e a apostasia, diz a Bíblia: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, isto é, o dia de Cristo, o dia da grande tribulação. Antes daquele dia virá a apostasia. E então, depois da apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2 e verso 3. E no final da apostasia é quando Jesus vem tirar a sua igreja da terra para não entrar no dia do Senhor, no dia de Cristo. No princípio temos ministrado um pouco sobre a apostasia e esse não é o nosso assunto. Mas a Bíblia Sagrada chama-nos a atenção que antes do dia de Cristo vem a apostasia e nós estamos nela. Muita gente está desviando do caminho do Senhor para dar cumprimento à profecia. Vamos então à terceira vez que Jesus se manifesta à Terra. Esta terceira vez da manifestação de Jesus à Terra para cumprir o seu calendário profético nestes três aspectos. Primeiro, ele vem para exercer juízo sobre as nações. Mateus 25, 31 a 46. Zacarias 12, 13 e 14. E Apocalipse 19, em verso 15. Segundo, ele vem para socorrer Israel da sua exterminação total, porque Israel ainda vai enfrentar outro holocausto na sua própria terra. Zacarias 12, 13 e 14. E Apocalipse 19, verso 11 ao verso 21. Isaías 63, verso 1 ao verso 6. Atos 1, em verso 11. Apocalipse 1, em verso 7. Daniel 7, em verso 13. Mateus 24, e verso 30, e Lucas 21, e verso 27. Esta revelação é a terceira vez que o Senhor vem para a Terra com o propósito de julgar as nações, socorrer Israel e começar o seu milénio. E, em terceiro lugar, para dar início, portanto, ao milénio, como se vê em Isaías 11, Isaías 65 e Apocalipse 20, verso 1 ao verso 6. De maneira que por estas três coisas foram ditas, o Senhor se vai manifestar pela terceira vez. A primeira veio para morrer e ressuscitar. A segunda vem para nos encontrar nos ares, será o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, todos aqueles que morreram desde o dia do Pentecostes até ao dia do arrebatamento vão ser ressuscitados e num abrir e fechar de olhos encontraremos o Senhor nos ares. Vai ser tão rápido. Isto está escrito em 1 de Coríntios capítulo 15, verso 44 a 52, mais ou menos assim. E de maneira que todos nós podemos compreender, não abrir e fechar de olhos, como diz também essa transformação e ressurreição em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 18. Essa segunda vinda não é para a terra, mas encontrar a igreja nos ares. Nesta passagem das Escrituras, da 2 Tessalonicenses capítulo 2, temos que ter sempre em conta que essa vinda de Jesus é, portanto, a vinda para o arrebatamento e não a terceira para exercer juízo na terra. A nossa reunião com Ele não é na terra, é nos ares. Terceiro aspecto do estudo. A nossa reunião com Ele e a razão da sua segunda epístola, isto é, de Paulo, e a perturbação da Igreja. A razão da segunda epístola
e a perturbação da Igreja e a nossa reunião com Ele nos ares. Ainda que por razões de entendimento foi estudado sobre as 3 manifestações de Jesus à Terra, fica aqui esclarecido que a vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele é apenas um assunto. Vinda e reunião. É apenas um assunto. É encontrar a Igreja nos ares. Ele virá para os cristãos que se encontrarem com Ele nos ares. Essa é a nossa reunião com Ele. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo explicou isso na primeira carta. E esta segunda carta é a mais pequena carta do apóstolo Paulo escrita a uma igreja. E a razão dela era um esclarecimento devido a boatos e enganos de pessoas que começaram a trazer esses problemas aos irmãos daquele lugar, sobre o dia de Cristo e do arrebatamento da Igreja, do Anticristo, etc. E era também sobre a reunião dos irmãos com Jesus, etc. Alguém começou a propagar que já estavam vivendo no dia do Senhor, no dia de Cristo. E os irmãos ficaram perturbados, porque o apóstolo Paulo tinha-lhes ministrado de outra forma, e eles ficaram com pontos de interrogação, com dúvidas. Está escrito, não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo tinha escrito àquela igreja uma carta anterior com 5 capítulos e nela lhes tinha explicado que um dia viria a ressurreição dos irmãos que haveriam morrido e a transformação dos que eram vivos no momento, num abrir e fechar de olhos. Mas Satanás se encarregou de trazer boatos e enganos e perturbaram aquela igreja primitiva, porque pensavam que o evento já tinha acontecido, por ouvirem alguma coisa extra àquilo que tinham ouvido da palavra de Deus, e ficaram confusos, pensando que já estavam no dia de Cristo. Essa é a razão da segunda carta. É um esclarecimento a uma igreja perturbada. O facto é que nos versos 2 e 3, Paulo diz estas palavras: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ainda hoje diz as mesmas palavras. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos perturbeis, ninguém vos perturbe. Não saiais daquilo que vos foi ensinado pela palavra de Deus. Aquilo que se ouve fora da palavra de Deus não é para aceitar. O facto é que no verso 2 e 3, Paulo chama-nos a atenção hoje, como chamou a atenção naqueles dias aos irmãos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que é que não será assim? O dia de Cristo. Não é a vinda para a nossa reunião com Ele. É o dia de Cristo. Não será assim. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E também a Igreja está provando esse tempo deste problema grave de se desviarem do caminho da fé, de se misturarem com igrejas apóstatas, etc. Portanto, Paulo explica para que eles acabem com a perturbação. Não será assim. Antes de vir o dia de Cristo, tem que vir primeiro a apostasia e ser manifesto o homem do pecado. Só depois virá o dia de Cristo. E antes de tudo isso, dá-se o arrebatamento da Igreja, a nossa reunião com Ele no céu. Portanto, antes de vir o dia de Cristo, tem que vir primeiro a apostasia e ser manifesto o homem do pecado. E a apostasia dá-se nos últimos dias da graça de Deus, a seguir à nossa reunião com Ele, e começa então o dia de Cristo, a semana da grande tribulação. Noutras palavras, a nossa reunião com Ele dá-se nos ares, no tempo em que já existe esta apostasia.
porque no final tem que haver, nós estamos nela, na apostasia. A apostasia é um sinal do arrebatamento para a nossa reunião com Ele. Após a nossa reunião com Ele, começa a manifestação desse homem do pecado e começa o dia de Cristo. Louvado seja Deus. O que temos aqui para meditação são 4 coisas importantes. Primeiro, uma igreja perturbada com enganos e boatos. Segundo, o esclarecimento de Paulo sobre esses enganos que poderiam ser propagados por pessoas ou por cartas, ou até por irmãos menos esclarecidos. E o apóstolo vai até mais longe, como de nós. Noutras palavras, nós não podemos dizer nada em contrário daquilo que foi dito. É isso que o apóstolo quer dizer. Portanto, não devemos crer noutro ensino além daquilo que o apóstolo já ministrou na primeira carta, capítulo 4, versos 3 ao versos 8, e nos chama agora ao esclarecimento neste capítulo 2. Terceiro, que o dia de Cristo não estava perto. Diga, o dia de Cristo não estava perto. Ainda não veio. E já lá vão quase 2000 anos. Esse dia seria para um tempo muito distante. Quarto, que então esse dia de Cristo seria precedido destes 2 eventos. Ou seja, o primeiro era a apostasia, o desvio de muitos cristãos do caminho da fé, e o segundo era a manifestação do homem do pecado, mais conhecido por Anticristo. Então é esta igreja perturbada. Paulo deu o esclarecimento que o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, somente aconteceria quando se desse a apostasia e o homem do pecado, o Anticristo, se manifestasse. Só aí começa o dia de Cristo, porque o dia de Cristo não é um dia de 24 horas. E que nessa apostasia, o engano do pecado levaria muitos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por essa causa, Deus enviaria a operação do erro para que crescem a mentira. Isto tanto no passado como no futuro. Porque o mistério da iniquidade já vem de longe. Para que crescem a mentira e fossem julgados. Porque não tiveram prazer não tiveram prazer na verdade, antes ficaram na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 12. Em 2 Timóteo 2, 15 a 18, Paulo exorta a Timóteo que deve manejar bem a palavra da verdade, evitar os falatórios profanos de pessoas que se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Este é o mesmo assunto. Paulo chama a atenção de Timóteo. E este é ainda o problema dos boatos e enganos destes dias. E muitos ficam perturbados e deixam o Senhor. Mas Paulo esclarece, não será assim. E essa apostasia está em grande progresso no mundo. Lembra-se do que já lhe disse. No tempo da apostasia, o Senhor vem buscar a sua igreja. A apostasia tem que acontecer e ela está quase que em pleno, conforme temos dito no princípio. A nossa reunião com Ele, com Jesus, foi dita em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 18. E nós não nos devemos mover daí. Pegar nesse ensino, colocá-lo no nosso coração e crer, conforme está escrito. E eu creio que ela acontece antes, portanto, do dia de Cristo. Porque esse dia do tempo é o dia do tempo da grande tribulação e o Senhor prometeu-nos livrar desse dia, dessa tribulação. Apocalipse 3 e verso 10. E já vos dei 3 escrituras anteriormente. Já no tempo de Paulo, ele esclarece que o dia de Cristo não estava perto, seria para um tempo distante. E ainda
Não começou. Neste tempo presente, nós estamos em agosto de 2017. Então, primeiro, desse dia, desse tempo, viria a apostasia. E ainda que alguns tivessem já desviado da fé, isso só aconteceria nos tempos últimos. A apostasia de que Paulo fala só viria nos últimos dias, ou seja, os tempos trabalhosos para a Igreja. 2 Timóteo 3 e verso 1. Seria no tempo de apostatarem alguns da fé, nos últimos tempos. 1 Timóteo 4 e verso 1. Seria tempo de muitos montões de doutores se levantarem e a igreja primitiva começar a dizer: estamos chegando à hora de partir. Paulo disse: não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Portanto, não vos perturbeis com boatos ou com enganos. E atualmente eu creio que estamos nesse tempo da apostasia. Porquê? Por aquilo que temos vindo a falar. E também porque, por um lado, o Evangelho está chegando a todo mundo, como nunca. Por outro lado, uma grande parte das chamadas igrejas de Cristo são lugares de convívio social e religioso, porque são poucos os que suportam o Evangelho da cruz. Não suportam a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos. Vejamos se suportamos uma das condições que Cristo nos impõe para sermos cristãos, em Atos 8 e verso 34. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Será que suportamos este tipo de ensino para ser um cristão? Porque em relação a Cristo, não vos foi somente crer nele, mas também dado padecer por ele. Será que todos nós estamos englobados, pelo menos nestas duas escrituras? Leia toda a epístola à igreja de Salónica e compreenderá as exortações que Paulo ali ensina sobre os enganos, sobre o mundo e sobre o diabo. E particularmente a exortação à santidade, que é o requisito principal do apóstolo Paulo para a nossa preparação, para a nossa reunião com ele, para o arrebatamento. Primeira epístola aos Tessalonicenses 4, verso 1 ao verso 12. O nosso assunto é sobre a resistência à manifestação do Anticristo. Somente quando esse que resiste for tirado do meio, é que o Anticristo se pode revelar. Isto significa que o arrebatamento da Igreja acontece antes do dia de Cristo ou antes da grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2 e verso 7. Queremos que esse significa o Espírito Santo com a Igreja, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e verso 8. Isto é o que é pregado por todo o mundo, para que os homens se arrependam. O Espírito Santo nos pregadores leva a mensagem do Evangelho a todo o mundo, e o Espírito do Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E queremos que esse é o Espírito Santo, que não terá mais atuação na terra, como nestes dias, por causa da nossa reunião com Jesus nos ares, por causa da Igreja de Cristo ser arrebatada.
Antes de falar sobre o nosso assunto principal, que é a resistência à manifestação do Anticristo, vamos ao quarto aspecto da mensagem. O dia de Cristo ou o dia do Senhor. Vamos tentar explicar pelas Santas Escrituras e dar várias escrituras acerca do dia de Cristo, o dia do Senhor. Toda esta confusão e perturbação que existia naquela igreja e ainda existe nestes dias pelo mundo e no mundo cristão, eu creio estar correto quando digo que era exatamente por aquela igreja ouvir boatos e rumores que já estavam no dia de Cristo. Por essa razão, Paulo escreveu a segunda carta. Pergunta: de que consiste o dia de Cristo? Nas Santas Escrituras existem vários dias que revelam outros tantos eventos. E esses dias podem ser de 24 horas ou tempos, como dias de prosperidades ou de adversidades. Eclesiastes 7, e verso 14. Como os dias chamados de dias maus, Efésios 5 e verso 16, como o dia da morte ou do nascimento de alguém, Eclesiastes 7 e verso 1, como o dia da expiação, em Levítico 25 e verso 9, como o primeiro dia da semana, em João 20 e verso 1, etc. Mas o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, que Paulo fala, não é um dia de 24 horas, mas um tempo de 7 anos. E nesses anos haverá sobre a terra o tempo chamado da grande tribulação, que eu creio que são 3 anos e meio de paz aparente imposta pelo Anticristo para se firmar como o governador do mundo, e depois os últimos 3 anos e meio de tribulação como nunca houve sobre a terra. Portanto, nesses anos haverá sobre a terra o tempo da chamada grande tribulação, e era isto que estes irmãos pensavam já estar vivendo, devido aos boatos fora da palavra de Deus. Nas Santas Escrituras, esse dia de Cristo é todo o tempo que começa com a nossa reunião com o Senhor nos ares, desde o dia do arrebatamento até ao dia em que Jesus vai levar a juízo todas as nações da terra, exagerado em Mateus 25, 31 a 46, aonde finda a grande tribulação. O arrebatamento da igreja, a nossa reunião com Jesus nos ares, marca o começo do dia de Cristo. E creio que o dia de Cristo não virá enquanto não acontecer a apostasia, e nós estamos nela, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que nós não o queremos nem sequer conhecer. Mas afirma-se que a Igreja o poderá conhecer. Para mim, não importa conhecê-lo, importa saber que a apostasia é um sinal do tempo do arrebatamento, da nossa reunião com Cristo no céu. Eu creio assim. Primeiro acontece a nossa reunião com Jesus nos ares, ou seja, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Em segundo lugar, manifesta-se o Anticristo para enfrentar o enorme caos do mundo, por ter saído da terra cerca de 1/4 da sua população. Não vai ser fácil. No mundo inteiro, com o arrebatamento de milhões de pessoas à face da terra, de todos os setores da vida, o mundo não vai ficar fácil, não. Vai ficar um caos horrível. É por isso que o Anticristo se vai manifestar para trazer um pouco de ordem ao mundo. E o mundo vai recebê-lo com os braços abertos, não só esse governo mundial chefiado por o Anticristo, como a religião mundial, porque vão culpar os crentes que foram para outro planeta. Saíram da Terra, foram para outro planeta. Vão culpar os crentes e os judeus e a Bíblia. De maneira que
dá-se um caos enorme no mundo, por isso vai revelar esse homem, o Anticristo. Em terceiro lugar, começa aí, como disse, o dia do Senhor, o dia de Cristo, ou seja, 7 anos divididos em 2 partes. A primeira com a paz humana que o Anticristo imporá ao mundo e a segunda parte com uma destruição sem par na história da Terra. E essa destruição começa desta forma. Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 3, que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. Começa aí por todo o mundo a maior destruição que a terra já passou. Jesus disse que nunca houve igual, nem jamais haverá. O dia de Cristo, o dia do Senhor, é o tempo, portanto, dos 7 anos de grande sofrimento para os que não foram no arrebatamento. E a começar com o desaparecimento de muitos milhões em todo o mundo. Façamos, por exemplo, uma ideia de famílias procurando as suas famílias que nunca mais serão encontradas. Quem são essas famílias que nunca mais serão encontradas? São os crentes. São aqueles que pertencem à Igreja de Cristo. Esses vão ser arrebatados e os outros ficarão chorando. Onde está o meu filho? Onde está o meu pai? Onde está o meu irmão? Onde está a minha irmã? Onde está o meu vizinho? Etc, etc. Foram reunir-se com Cristo nos ares. Por exemplo, em Isaías 2 e verso 12, diz que o dia do Senhor será sobre todo o altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Você quer estar cá no dia do Senhor? Em Amós 5, 18 e 19, o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Você quer estar cá nesse dia, nesse tempo? Mas ouça o que diz o resto, nós já temos mostrado diversas vezes, desta vez não vamos mostrar. O dia do Senhor é como que se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele o urso. Você quer estar cá para o dia do Senhor? Não é um dia de 24 horas, é um dia de sofrimento chamado de 7 anos. Em 2 Pedro 3, verso 10, o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Não é para os crentes, mas para os descrentes. Para esses, o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Que não diz quando vem, porque eles não se importam de conhecer a verdade. Então Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Aqueles que não creem a verdade do Senhor. Virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Nesse dia, os céus, nesse tempo, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. E os filhos de Deus, no tempo do apóstolo Paulo, já saberiam destas coisas. E ficaram perturbados com palavras extras à palavra do Senhor. Em Mateus 24, verso 22, Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Em Apocalipse 9, verso 6, diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Têm que enfrentar o sofrimento por desprezarem a Cristo e o seu precioso sangue derramado no Calvário para os redimir. Desprezaram-no e agora procuram morrer. Procuram que alguém os mate por causa do sofrimento que têm que enfrentar. E a morte fugirá deles porque têm que amargurar o sofrimento pelo desprezo do nome de Jesus, desprezo do seu sangue, desprezo da palavra do Senhor. Esse dia de Cristo é o tempo do Senhor derramar sobre a terra os 21 juízos do Apocalipse, narrados nos 7 selos, nas 7 trombetas
e nas 7 taças descritas em todo o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6. Porque no capítulo 5, o Senhor abre, pega nesse livro selado com os 7 selos e começa a abri-los. E o dia do Senhor começa aí. E o povo que ficar na terra tem que enfrentar esse dia do Senhor. Esse dia de Cristo é o dia da ira e da vingança de Deus, conforme está escrito em Isaías 63, 1 a 6, Isaías 34, 1 a 8 e Apocalipse 6 e verso 17. E neste dia do Senhor, quem dominará sobre a terra é o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, durante 7 anos, juntamente com a Igreja Mundial, liderada pelo falso profeta, sobre a Igreja Apóstata, que se juntou às religiões da terra para formar a Igreja Universal, do Apocalipse 13, verso 11 ao verso 18. Acorde. Em Daniel 9, verso 27, diz que esse príncipe fará um concerto com muitos por uma semana, lá no Médio Oriente, com os judeus e com muitos daqueles que são inimigos e outros, mas só dura metade da semana. E passados 3 anos e meio, fará cessar esse concerto e proibirá o sacrifício dos judeus no novo templo já reconstruído. E tudo indica que isto está para muito breve, esse concerto. Antes dele, a Igreja se reunirá com o Senhor nos ares. E o nosso texto inicial afirma, pela pena de Paulo, que esse homem que governará o mundo por 7 anos com o falso profeta, como diz em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, mas que ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Tessalonicenses 2 e verso 4. O anticristo vai se assentar nesse templo reconstruído pelos judeus. E isto Paulo anunciou na segunda carta à Igreja de Tessalónica. Eu creio que nessa altura da profecia o mundo estará no meio da semana dos anos da grande tribulação, e daí para a frente o mundo inteiro vai enfrentar a ira de Deus, a vingança de Deus, a destruição quase completa do mundo, num sofrimento sem par. E nós neste tempo presente estamos chegando ao fim da era da graça do Senhor, e queremos que este príncipe que há de vir, o anticristo, este homem do pecado, está para se manifestar, mas não se manifestará enquanto a Igreja de Cristo estiver na terra. Ele não exercerá o seu governo de 7 anos no dia de Cristo, enquanto a Igreja de Cristo estiver na terra, porque a Igreja de Cristo e o Espírito Santo resiste à sua vinda, ao seu governo. E creio que isto se dará após a nossa reunião com Jesus nos ares, começando então o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, o dia da grande tribulação. Quinto aspecto do estudo, e este é o nosso assunto. O que falamos é para compreender o que vamos dizer. Demos uma ideia das manifestações de Cristo à Terra, do que acontece no dia do Senhor e etc. E agora vamos ministrar sobre a resistência a esse dia e ao chefe dele. Porque embora seja chamado o dia de Cristo, é dia da sua ira, o dia da ira de Cristo. E eu quero ler para si, antes de continuar, o que está escrito em Apocalipse 6 e verso 17, verso 16 e 17, que onde dizer aquilo que eu vou ler e que Cristo ministrou através de João. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Esta é a última oração dos políticos e de todos aqueles que no mundo existirem nesses dias, que procurarão a morte e a morte fugirá deles, e não podem enfrentar
essa situação da ira e pedem às montanhas para cair sobre eles, para os aniquilar. Por isso diz a Bíblia que eles procurarão a morte. E a morte fugirá deles, têm que sofrer o tempo da ira. Eu vou ler de novo. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Portanto, o dia de Cristo é o dia da sua ira. Não queira ficar para Ele. E enquanto a Igreja estiver na terra com o Espírito Santo, o Espírito de Deus resiste a que esse dia de grande sofrimento para o mundo, liderado pelo Anticristo, apareça. Mas quando a Igreja sair, logo mais se vai manifestar. Portanto, quinto aspecto do estudo, a resistência à manifestação do Anticristo. Começarei esta última parte do estudo com a leitura de 2 Tessalonicenses 2, verso 6 a verso 8, que diz: E agora vós sabeis o que o detém. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua ira, da sua vinda. Apocalipse 19 e verso 20. E diz que o falso profeta, esta palavra diz que o falso profeta e o anticristo serão mandados para o lago de fogo e enxofre. De maneira que devemos ter em consideração que o dia de Cristo não se pode manifestar enquanto a Igreja estiver na terra. O anticristo não pode reinar enquanto a Igreja estiver na terra. Portanto, assim diz a palavra de Deus, somente quando esse um que resiste for tirado do meio, é que o anticristo se pode revelar. Isto significa que o arrebatamento da Igreja acontece antes do dia de Cristo ou da grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Queremos que esse um significa o Espírito Santo com a Igreja, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que é compreensível o que temos dito da Santa Escritura. Assim, após esta leitura sagrada, devemos salientar para a nossa compreensão três coisas, três aspectos importantes, ou seja, três revelações, que, primeiro, o que detém o Anticristo. Segundo, o que resiste à sua manifestação. E, em terceiro, a remoção desse impedimento. Paulo disse à Igreja: vós sabeis o que o detém. E é justo perguntar se nós sabemos também ou não. E se não, então precisamos de saber. Sabemos o que o detém. Deter a sua vinda, deter o seu aparecimento, deter a sua revelação para governar o mundo inteiro, ou deter o próprio dia de Cristo, tem que ser alguém que tenha mais poder do que ele. Tem que ser alguém que tenha mais poder do que ele. E deter significa suster ou interromper, suspender, reter, adiar ou demorar o seu aparecimento. E vós sabeis o que o faz reter, diz Paulo, ou aparecer. E nós também temos que saber. Segundo, depois existe resistência à sua revelação. O verso número 7 diz que somente há um que agora resiste à sua revelação ao mundo. E resistir significa
oposição, significa não ceder, significa subsistir na luta, não sucumbir, defesa contra um ataque, etc. Há um que resiste. É uma resistência contínua que já vai para cerca de 2000 anos. E esse um que resiste tem que ser mais poderoso do que o próprio diabo. Porque Satanás dará a esse homem do pecado o seu poder, e o seu trono e o seu poderio. Apocalipse 13 e verso 2. De maneira que esse um que evita que ele apareça tem que ser mais poderoso do que ele. Porque Satanás lhe dá todo o seu poder, o seu trono e o seu poderio. Apocalipse 13, verso 2. Portanto, esse um tem que ser mais poderoso. E em terceiro lugar, esse que resiste, que se opõe, que impede, que defende, vai ser tirado do meio ou tirado do caminho, para que esse homem do pecado se revele e venha o dia do Senhor, o dia da ira de Cristo. Quando ele deixar de resistir, de impedir, de se opor, esse homem será revelado e governará o mundo com todo o poder satânico. Mas não pode fazê-lo enquanto a Igreja e o Espírito Santo estiver na terra pregando e convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que é que impede a sua revelação? É exatamente Deus que tem esse poder de tal revelação. É o Espírito Santo que, enquanto a Igreja está na terra, impede a sua aparição e o seu trabalho. Bem sabemos que o mundo está no maligno, bem sabemos disso. Mas o Senhor disse, vós já o tendes vencido. E enquanto o mundo está no maligno, nós somos de Deus. 1 João 5, e verso 19. De maneira que não está em conta o mundo estar no maligno, está em conta este assunto do anticristo se revelar para o dia do Senhor. É muito mais forte aquele que impede, que resiste à sua aparição, com todos os sinais de prodígios de mentira, que Satanás lhe dará o seu trono e o seu poderio. É o Espírito Santo com a Igreja que está resistindo até que do meio seja tirada. Ou tirado. Assim, diz em João 16 e verso número 8, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas depois, o Espírito Santo não tem a Igreja para pregar. Então não haverá a voz do Evangelho, porque a Igreja foi se reunir com o Senhor nos ares. O Espírito Santo ensina, guia e conforta. João 14, verso 16, João 14, 26 e Lucas 4, 1. Mas depois da Igreja ser tirada da terra, não há mais que quem ensina. Porque até ali a Igreja ensinava. Sim, bem sabemos que vão haver 2 profetas que vão pregar durante 3 anos e meio em Israel e vão ser mortos pelo Anticristo. Mas vamos continuando. O Espírito Santo atua e fala através da Igreja. E nós não ouvimos o Espírito Santo falar. Mas ele fala através dos seus servos, a sua palavra. E depois não há quem a pregue. São eles que pregam o Evangelho, liderados pelo Espírito Santo. E na Igreja de Antioquia o Espírito Santo falou. Como falou? Através dos seus servos. Não quer dizer que o Espírito Santo não pudesse falar lá do céu, porque muitas vezes o Senhor apareceu no Velho Testamento. Houveram teofanias. Apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, apareceu a Gideão, etc, etc. Não está em questão isso. Não está em questão como é que o Senhor se poderá revelar. No Novo Testamento aos seus servos, disse o Espírito Santo, apartai-me
a Paulo e a Barnabé para a obra que os tem chamado. Atos 13, verso 2. Ainda nestes dias o Espírito Santo opera na sua igreja, pelos seus dons, nos ministérios espirituais, com os seus servos e servas. Romanos 12, 5 a 8, 1 Coríntios 12, 1 a 31 e Efésios 4, 11 a 14. O Espírito Santo faz esse trabalho glorioso através da pregação e do ensino da palavra de Deus. Não pense que sou eu que o convenço, de maneira nenhuma. Aquilo que nós estamos falando é que pode convencer, que é a palavra que é Espírito e vida. E que é o Espírito Santo que fala consigo e comigo, graças a Deus, nosso Senhor. O Espírito Santo habita no coração dos crentes. O Espírito Santo habita no coração dos crentes. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. A igreja é o templo onde o Espírito de Deus habita na terra. Não há outro lugar. Portanto, em saindo a igreja, sai o templo do Espírito Santo. Podemos dizer amém? E é pela igreja que o Espírito Santo leva o mundo a compreender a sua situação e a pedir misericórdia e perdão. E enquanto a igreja bíblica estiver na terra, o Espírito Santo impede, opõe-se, resiste à manifestação do Anticristo. Por isso, queremos também que somente quando a igreja for arrebatada ao céu, o Espírito Santo deixa de resistir à aparição do homem do pecado, ao Anticristo. E naturalmente o Espírito de Deus nunca sai da terra. Não terá a mesma influência de quando a igreja estava pregando. O Espírito Santo enche o mundo. Ele é Deus. Mas o seu trabalho no futuro não é mais através da igreja, que ela não está na terra. O seu trabalho é como, digamos, no Velho Testamento, através do profeta, do sacerdote e do rei. Será como Deus se manifestava a estes homens no Velho Testamento. Podemos compreender assim. De maneira que a igreja do Senhor, que é o templo dele, saiu da terra, deixou de se opor, deixou de resistir, então se manifesta o Anticristo. Assim, existe, vai para 2000 anos, a esta data, esta profecia que ainda não foi cumprida. Isto é, existe uma resistência à manifestação do homem do pecado, conhecido por Anticristo, 1 João 2 e verso 18. Mas esta resistência à sua manifestação, no tempo de Deus, ela vai deixar de existir, porque será tirada do meio, será tirado do caminho. Eu creio que o poder de Deus, nesse aspecto, será tirado do meio do mundo para se revelar o filho da perdição. E como esse homem tem que começar o seu reinado de 7 anos, ele virá com todo o poder diabólico, enganando o mundo com poderes satânicos, que Deus vai permitir, como está escrito. Ora, tu e eu devemos saber destas coisas, porque estão escritas neste sagrado livro. E o Espírito Santo está falando aquilo que lá está, através dos seus filhos. Portanto, segundo a Tessalonicenses 2, verso 9, na leitura inicial diz que esse caráter vem segundo a eficácia de Satanás. Vem segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tomemos nota das palavras de Paulo. Vós sabeis o que eu detém. E nós não podemos ser ignorantes deste assunto. E agora o Espírito Santo e a Igreja ministram ao mundo o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, mas vem aí o tempo em que o Espírito Santo não terá mais a mesma influência na terra, como tinha no tempo da Igreja, mas ela será arrebatada. Então se manifestará o homem do pecado, com todos os sinais e prodígios de mentira, porque até aí há um que resiste, não o deixa começar a reinar. Louvado seja o nome do Senhor. Então se cumprirá o clamor da mãe de todas as fomes.
Então, no meio de tanta dificuldade, tanto problema, se cumprirá o clamor da mãe de todas as fomes. Mas esta não será fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor e não as deixarão. Amós 8, verso 12 e verso 13. Bem sabemos que aqueles dois profetas ainda vão pregar em Jerusalém, para todo o mundo, através da televisão, se os deixarem pregar para todo o mundo. Porque o anticristo pode não deixar. Bem sabemos que há anjos que pregarão o Evangelho eterno, lá pelo céu. Será que todos vão ouvi-lo? Mas neste tempo presente, na hora da graça, todos nós temos a oportunidade de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Finalizando. O que fazer antes da resistência a esse caráter ser tirada do meio do mundo com a Igreja de Cristo? O que devemos fazer ainda, antes, ainda com a resistência a esse caráter? Ainda com o Espírito Santo e com a Igreja na Terra? O que devemos fazer? Primeiro, mais do que tudo, é crer. Crer que Deus enviou o seu Filho à Terra com um propósito. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De maneira que crer ou não crer, como temos dito muitas vezes, faz a diferença, porque diz a palavra de Deus, que é motivo de vida ou de morte. Aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Segundo, aceitar a Jesus, nosso Senhor, como seu Salvador pessoal. Porque não há outro Salvador. Debaixo da terra não há nenhuma religião, nem líder, ninguém que nos possa salvar. Atos 4 e verso 12. Ele é o nosso Salvador, deu a sua vida em nosso resgate. A Bíblia Sagrada diz, 1 João 1 e verso 7, que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós precisamos de aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e pertencer à Igreja, onde está o Espírito Santo a resistir a este caráter que vem sobre o mundo para o dia do Senhor, o qual, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas hoje nós temos essa oportunidade. E quarto, junte-se a uma igreja local, onde se prega o Evangelho, onde se ministra o novo nascimento espiritual. E aí, publicamente, dê o seu coração a Jesus. Se você não é uma alma salva, ore comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra, que há uma resistência ao dia de Cristo e àquele que o vai governar, que é o anticristo. Ó Senhor, segundo a tua palavra, é um dia de grave sofrimento sobre a terra. E eu ainda estou na hora da graça e quero ser salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Quero receber esse dom de Deus. E eu recebo esse dom da graça, da salvação, que Deus nos deu no sacrifício de Cristo nosso Senhor. Eu rejeito a Satanás, rejeito o pecado, peço perdão dos meus pecados a Deus e peço a Deus que o sangue de Cristo me purifique de todo pecado. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Rogo a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Precisa de unir-se a uma igreja local. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser, temos terminado aqui este assunto da resistência ao anticristo e ao dia do Senhor. Amém. Somente quando esse que resiste for tirado do meio, é que o anticristo se pode revelar. Isto significa que o arrebatamento da Igreja acontece antes do dia de Cristo ou da grande tribulação. Queremos que esse significa o Espírito Santo com a Igreja que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo de Deus.